Acho que eu vou estar cheio. Nesse vídeo você vai aprender o que fazer para você não ficar com raiva quando você acabar estopando ou fazendo um trade ruim que você não percebeu no momento, tá? Aqui eu vou mostrar uma operação real minha e o que eu fiz, como eu li tecnicamente cada aspecto para que eu conseguisse reverter o dia e ter um dia bom, mesmo começando de maneira negativa. Meu nome é JP, bem-vindo ao vídeo e vamos pra cima. Então vamos aqui para o contexto do dia, tá? Primeira coisa que a gente faz quando a gente está operando é encontrar o contexto do dia. Como que a gente faz isso? Através da análise de ciclo macro, location, pressão, alvo e gatilho, tá? Se você não sabe nada disso ainda, vai ter outros vídeos ainda explicando, é porque esse é o primeiro vídeo do canal, mas vai ter em breve. Então, basicamente, a gente tem que analisar o ciclo macro, que é o ciclo que está acontecendo num cenário maior, a localização de onde está a nossa operação, a pressão, que está levando o preço em uma direção, seja para cima ou para baixo, o nosso alvo, que ele é importante para a gente poder traçar risco-retorno, se vale a pena ou não operar aquilo, e um gatilho de entrada, que é o que vai dar o sinal, fala assim, ó, agora você pode entrar, porque agora o mercado vai ter momentum, vai ter força até o seu alvo. Como que estava o cenário na hora que eu fiz essa primeira operação aqui do dia? Primeiro, tinha um canal lento de baixa. Então, vou desenhar aqui para vocês, ó, a gente tinha um canal lento de baixa assim. Depois, a gente tinha aqui o meio de um canal lento, ou seja, a localização que a gente está é no meio desse canal. Então o mercado está fazendo pernas aqui, e aí a gente vai estar entrando mais ou menos aqui nesse meio do canal lento de baixa. A força era dominante vendedora, normal de um canal lento, porém para essa força ser dominante, a perna mais forte do dia, ou a perna mais forte do movimento até então, né, se o preço deslocou para baixo, a perna mais forte precisa ser vendedora. A gente tem isso, a gente tem agora renovação de mínima como nosso alvo, então se eu estou vendendo por aqui, eu estou querendo levar o preço até a mínima, e o gatilho que os 60 minutos deu foi a confirmação de inside, que é quando o mercado rompe o inside e a barra seguinte é a barra do rompimento, dá continuidade ao movimento que foi estabelecido, né? Então, a gente tem aqui uma confirmação de inside vendedora e o preço, ele tende a cair nos 60 minutos. Porém, você vai ver que minha operação não foi a favor disso. Apesar de eu estar lendo agora tudo aqui, estar vendo o que está acontecendo nos 60 minutos, você vai ver que a minha decisão foi contrária, e eu vou te explicar o porquê foi contrária mais pra frente, porque é um erro que acontece muito com quem está começando a operar, e até quem é mais experiente operando também, né? Eu passei por isso, que vamos chegar nesse ponto mais pra frente. Vamos aqui pro gráfico pra gente ver como estava nos 60 minutos. Estamos no gráfico dos 60 minutos do dia, e a primeira coisa que eu quero que você repare é o seguinte, perceba que como eu desenhei, por mais que tenha ficado feio o desenho, é tudo muito bonitinho, organizado, e quando você está vendo no gráfico real, não é assim. Então, por isso que, por exemplo, você vai estudar por vídeo, por alguma coisa que fica te ensinando só com desenho, não serve, tá? Porque você, quando vai pro mercado de verdade, é tudo mais sujo, tudo mais bagunçado do que você vai estar acostumado de ver padrãozinho bonitinho em livro. Mas, perceba que na sua base é a mesma coisa. É o mesmo desenho, só que feito de uma maneira esquisita, porque tem muitas bases, muitos pavis acontecendo. Então, como que foi o nosso desenho? A gente falou aqui um canal lento de baixa. Então a gente tem um canal lento de baixa. Qual que é a característica de um canal lento de baixa? É ele fazer pernas que não revertem a anterior, então aqui você vê que tem uma máxima, não reverte a máxima anterior, mas ela renova o mínima. Depois renova aqui, ó, sobe de novo e não reverte a perna anterior, mas tenta renovar a mínima. Aqui ele está tentando formar o canal lento, quer dizer, fazer uma nova perna de baixa no canal lento, porque ele não conseguiu renovar a mínima ainda. Então, como ele não conseguiu renovar a mínima ainda, qual é a expectativa? É que o mercado, após o rompimento de inside, que foi o que a gente falou, inside aqui, rompeu, deu sinal comprador, mas a barra que confirma é qual? A barra que aparece depois da barra de rompimento da inside. Então, a gente tem aqui a barra de venda como a barra de confirmação de força. Ótimo. Então, cenário propício para vender, certo? Porque o mercado está canal lento de baixa, um cenário de venda aqui, tá um sinal de venda aqui. Agora a gente está pensando em vendas, né? Mas o que o mercado precisa fazer para a gente vender aqui? A gente precisa ver os 5 minutos, como os 5 minutos está se comportando, para os 5 minutos dar o nosso gatilho de entrada para a gente poder estruturar um trade com risco-retorno positivo até um alvo que seja técnico. Os 3 alvos técnicos vai ter vídeo também explicando eles mais para frente. Então vamos ver o que estava acontecendo nos 5 minutos para me fazer operar da forma que eu operei. E talvez surpreenda você a forma que eu operei. Até porque vai me surpreender também, porque olhando agora eu não acredito no que eu fiz. Indo agora para o contexto dos 5 minutos, aqui a gente tem o seguinte cenário.
beleza? A gente vai ter uma lateralidade como ciclo macro nos 5 minutos. A gente vai estar no meio dessa lateralidade. Vai ter força vendedora como dominante. O alvo vai ser um gap magnético, mas o meu trade foi uma inside compradora, ou seja, uma barra inside. Confirmou um sinal comprador. Eu fui lá e comprei. Faz sentido fazer isso? Não. Mas eu me deixei levar por um erro que é muito comum, que é o erro de visão de funil, tá? Quando você analisa tudo, você pega o mercado, começa a analisar todo o mercado, todo o contexto, mas na hora de você operar, você fica focado só no gatilho de entrada, que é a última parte. Aí você olha, pô, aqui tem um gatilho tão bom de entrada, eu vou comprar e aí vou ficar no trade para levar essa operação até algum alvo que eu tô vendo ali. Isso é errado, isso é uma coisa que você se deixa levar quando você para de raciocinar, você começa a operar apenas por instinto. Ah, você já cansou, seu cérebro cansou e começa a operar com visão de funil, focado em uma única coisa. Isso é muito comum em quem tenta operar setup, ou quem tem uma técnica fraca, ou quem está começando simplesmente no mercado. Mas também é uma coisa que acontece com quem é mais experiente, porque uma hora ou outra o seu cérebro cansa, você para de conseguir analisar corretamente o que está acontecendo, e aí você acaba focando no menor padrão possível, que é qual? Um gatilho de entrada. E aí quando você faz isso, você acaba entrando nesse erro sem nem perceber. Foi o que aconteceu comigo nesse dia. E vamos ver como isso aconteceu nos 5 minutos. Então, ó, esse aqui é os 5 minutos. Tá rolando o vídeo que eu gravei do dia da operação. Ó, se você olhar aqui, ó, eu vou estar aqui bonitinho operando. Qual que é o cenário? Lateral. Então, a gente está aqui no mercado de lateralidade. Estamos no meio dessa lateralidade. Estamos aqui no meio dela. E a pressão é o quê? Vendedora, como eu te falei. Pressão vendedora. Dominante vendedora, tá? A pressão compradora é fraca porque o mercado já fez várias pernas de compra. Ele fez uma perna, correção, segunda perna macro, correção, terceira perna macro, correção, quarta perna macro. Cada perna que o mercado vai fazendo, ele vai perdendo força, vai acumulando pressão contra o movimento de compra aqui no caso. E aí eu tô vendo o quê? Eu tô vendo o mercado aqui fazendo uma confirmação de inside, tá? Eu tô com o alvo aqui em cima, ó, no gatilho, e tô tendo aí uma confirmação de inside. Aqui, ó, rompeu a inside da barra 27, sinal de compra, e já botei minha entrada onde? Acima dessa barra. Você fala, JP, mas calma, você falou de vender, força vendedora, você vai comprar, e foi o que eu fiz, eu comprei acima da barra 28. Não faz nenhum sentido, mas aí entra aquilo que a gente falou, que é a visão de funil. A gente estava com uma visão focada só no que estava acontecendo no momento, nesse padrão, porque como tinha muitas barras, muitos padrões diferentes acontecendo dentro desse canal lento de baixa, isso acabou me cansando enquanto eu lia o preço, e foi o fator que acabou me deixando automático aqui, operando automaticamente, colocando aqui a compra acima dessa operação. Ou seja, a única coisa que está certa nesse trade é o gatilho de entrada. Todo o resto é ruim. E por que eu não percebi isso? Porque eu tô focado com a visão de funil. Aí perceba, vai pegar aqui no trade, agora vai pegar a entrada aqui, acima. Quando o mercado tocar nessa entrada, qual que é a minha premissa? Eu tô operando uma confirmação de inside. E perceba que doido. Eu vou estar esperando o mercado confirmar minha entrada de compra contra todo um cenário ruim vendedor. E mesmo quando essa entrada se mostrar ruim, eu não vou sair do trade tecnicamente como eu deveria. Então, sabendo disso, eu já não estou operando corretamente. Aqui nesse ponto é meu pior ponto durante o trade. Você vê que o trade vai desenvolver de uma maneira contrária à minha. Porém, como eu tenho um microcanal a meu favor, eu vou me apegar a isso para não zerar a operação, porque o microcanal tende a segurar o preço e fazer o preço pelo menos renovar a máxima do microcanal. Então, se eu tenho esse microcanal aqui, o mercado está vindo abaixo de uma barra, a tendência é que ele falhe e volte para renovar pelo menos a máxima. E o que é que o mercado vai fazer? É aquilo ali da introdução do vídeo, né? Aqui, ó, ele vai vir começando a cair, ó. Estou acelerando aqui. Ele começa a cair, não chega no meu stop, que está abaixo da barra 27, volta a subir, e aí ele faz aqui um sinal comprador, né? Ele começa a acelerar a meu favor. Nesse momento, o que é que eu estou pensando? O mercado segurou no microcanal, vai confirmar aqui, ele vai ter falha na média e o mercado vai acelerar até o meu alvo. Eu estou pensando nisso, mas claramente eu não estou focado da maneira que eu deveria, porque eu li tudo para um lado, mas por impulso eu entrei totalmente errado contra o contexto que eu estava lendo. E olha o que acontece, o mercado está confirmando a minha crença, ou seja, eu estou fazendo um trade ruim e estou me dando bem por isso. Isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém no mercado, é fazer um trade ruim e ser recompensado por isso, porque vai criar um falso sentimento de que você está operando bem. Isso acontece muito com o iniciante
Comigo já aconteceu muito, hoje em dia não acontece mais porque durante o próprio trade eu consigo perceber que eu tô errado e depois na minha review dos trades eu percebo que eu estava errado. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma técnica lógica objetiva e que seja coesa dentro dela. Então, vamos ver como foi que eu me comportei na saída desse trade. É bem interessante a gente ver isso para você conseguir entender como você voltar ao racional depois de você tomar um stop ou depois de você perceber que fez uma entrada errada e precisar sair dela. E aqui vai vir uma parte muito importante de o que era operar, né? O que é você viver de day trade, operar day trade todo dia. Que é, você precisa estar constantemente tentando entender se você está certo ou errado. Só que você só vai ser capaz de fazer isso se você tiver esses hábitos aqui. Se conseguir reler o gráfico, está sempre lendo e relendo o que você já viu antes do gráfico. Ter premissas claras e objetivas para você conseguir falar, não, eu errei por isso, o cenário é este e minha conduta correta precisa ser esta. Isso tem que estar claro quando você estiver operando. Se não estiver claro, se você estiver operando um setup, ou estiver operando alguma coisa subjetiva, por exemplo, o Onda de Elliott, que é super subjetiva a contagem de perna deles, você vai estar à mercê de não operar bem, de ficar perdido ali, porque você está operando premissas subjetivas. Você precisa ter clareza da sua tomada de decisão. O que me faz tomar essa decisão? O que me fez comprar aqui? O que me fez vender aqui? Em resumo, entender o que o gráfico está tentando te dizer, o que o gráfico está te dizendo. O gráfico se comunica com a gente como se fosse um livro, porém, em vez de letras, ele tem gráficos, tem barras, né? Você precisa aprender a ler isso, beleza? Então, olhe o meu comportamento quando o mercado me mostra que eu estou errado, eu me dou conta que estou errado, mas eu não brigo, perceba que eu não brigo com o mercado. Eu não vou ficar em choque, eu tentando justificar o que eu errei. A primeira coisa que eu vou fazer é reler o preço. Olha que interessante essa situação agora. Eu vou estopar a operação, o mercado vai me estopar aqui abaixo da barra 36, fui estopado. A primeira coisa que eu vou fazer nesse cenário aqui não é ficar brigando com o trade ou ficar estressado, qualquer sentimento possível sobre isso. O que eu vou fazer é, primeira coisa, mudar para 60 minutos. Depois, mudar para o gráfico diário. Ó, já mudei para 60 minutos e já tô relendo de novo. Falar, pô, o que eu errei? Então eu começo a analisar. Se quiser ver aqui, ó, tô aqui concentrado, analisando aqui o preço. Eu pensando, tá, o que eu errei, beleza? Eu tô revendo tudo aquilo que eu li pra vocês no começo do vídeo. Então, ele dos 60 minutos, o que eu faço imediatamente? Vou pro diário e penso, pô, beleza, o que tá acontecendo no gráfico diário? Por quê? O gráfico diário também é um balizador do que pode acontecer no dia. Ele é um pouquinho mais complexo, merece um vídeo só pra ele, pra poder explicar. Mas basicamente eu volto aqui pra falar, tá, o que eu tô pensando tá muito distante da realidade? O que eu tô pensando? O mercado aqui no diário falhou de romper a inside aqui para cima. Uma falha de rompimento de inside, mais uma confirmação para baixo aqui de venda, é ótimo para os vendedores. Então provavelmente eles vão tentar fazer isso. E como é uma tendência nos 60 minutos, isso casa com 60. Foi isso que eu pensei no diário. Entendendo isso, a gente leu tudo isso e agora olha o que acontece. Eu volto para os 5 minutos imediatamente. Volto para 5 minutos e falo, pô, aqui tem oportunidade, porque agora eu tô vendo a premissa para o segundo trade e agora eu me toquei que eu deveria estar pensando em vender e não em comprar. O que nos leva ao contexto do nosso segundo e último trade do dia, que foi o seguinte. É o mesmo contexto do que a gente viu antes para compra, mas lateralidade, beleza? Eu tenho um mercado lateral aqui. A gente está onde? No meio dessa lateralidade. Eu vou estar aqui no meio. E agora eu tenho um topo duplo, tá? Então aqui, ó, o padrão que o mercado está me fazendo, vocês já viram aqui, ó, corrigiu, subiu. O mercado vai fazer um topo duplo e vai me dar um sinal de venda aqui. Eu vou vender, tá? Então, eu tenho um topo duplo, 50% da perna vendedora e tenho como alvo um gap magnético mais abaixo, que eu vou mostrar para vocês. Essa é basicamente a análise que a gente faz, que fala, pô, me toquei, tá fazendo tudo errado. Agora, a gente faz aí um bom trade e perceba que eu não tenho medo de virar a mão, entro, porque agora eu entendi o que está acontecendo com clareza. Vamos lá. Então, imediatamente, após eu ter estopado, eu vendo ali, coloco meu stop acima da barra 35 e o meu alvo aqui, ó, já tô movendo ele aqui para baixo, para a mínima do dia anterior. No decorrer desse trade, eu vou me tocar do seguinte, você vai estar cometendo o mesmo erro novamente, que é, eu vou estar com uma visão muito macro agora do que está acontecendo, porque como ele é o diário, ele é o 60, o que eu faço? Falo, não, vai renovar mínima, porque o canal lento tende a renovar mínima. Mas, eu esqueci do que? Lembra que a gente falou da força compradora aqui, ó? Agora a gente tá tendo a mesma coisa acontecendo com quem? Com os vendedores, ó. Força vendedora. A força vendedora está mais fraca. Durante esse trade eu vou me tocar disso, porque eu tô num bom sinal, tô num bom contexto, mas que meu alvo ele tá fora do que deveria estar. E o que é que eu faço? Eu vou mover a operação um pouco mais para cima. Eu vou colocar ela onde? Na linha azul, que é o gap magnético de abertura, tá? E aí perceba como o mercado vai acelerando até esse gap.
aí eles chegam no nosso alvo. Quando o mercado confirma quem sai, eu falo, ah, beleza, o mercado pegou no nosso alvo, e veja que interessante, depois que ele pega no nosso alvo, o mercado vai se comportar como a gente esperava que ele se comportasse, ou seja, falhando aqui, ó. Meu preço vai segurando o mercado aqui no gap magnético, e nesse dia o mercado não conseguiu passar desse gap, ele acabou voltando e subindo. Então, basicamente, foi assim que a gente virou a mão e saiu de um dia perdedor, onde a gente fez um trade ruim, para um dia vencedor, onde a gente fez um trade bom no método objetivo de análise. Então essa foi a review do trade de hoje. Você pode ter ficado confuso com alguns conceitos que eu apresentei, mas vai ter vídeo sobre tudo isso aqui ao decorrer do canal. Se já tiver mais um vídeo, vai estar aparecendo aqui o vídeo novo. Se não tiver, ainda não vai aparecer, porque esse é o primeiro vídeo do canal. Se você gostou, deixa feedback, fala pra mim se você achou bom, se você achou ruim, o que é que pode melhorar. E sinta-se à vontade para comentar aí, perguntar se tiver alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo, valeu? O importante é ter o feedback de vocês, se tá bom, se tá ruim, o que é que pode melhorar. Tamo junto, segue, comenta e valeu!